Já a aula, a gente vai começar a falar sobre dispositivos, né? Só que aí, grande parte da aula é vocês que vão fazer, né? Então, hoje tem um exercício bem grande para fazer, de suma importância, e vai falar muito mais, vai tentar mostrar muito mais como vocês estão. Então, a intenção desse exercício de hoje é tentar passar para vocês aí como vocês estão nesse dia a dia de trabalho, como é que vocês estão aproveitando o módulo, tá? Então, pessoal, primeiro de tudo, eu tenho que falar para vocês, semana passada eu já passei o vídeo até na aula de vocês, mas nós já estamos com um plano ali de reforço, tá? Eu vou pôr o vídeo no grupo de novo, né? Porque às vezes vocês não entenderam muito bem lá. Então, quem estiver precisando, por favor, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Esse vídeo explica certinho como vai ser essa volta, como é o reforço de aula, como vocês têm que, que trabalhar, tá bom? Então, por favor, prestem bastante atenção no vídeo aí e tentem aí, galera, quem tiver mais dificuldade, quem estiver tendo dificuldade nas aulas online, por favor, me procure. Lembrando que só vai poder assistir o reforço quem marcar, só vai poder assistir o reforço quem preencher todos os requisitos lá que estão no vídeo. Então, no vídeo está todos os requisitos que tem que ser tomados para que a gente possa atender vocês, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado. Por que eu tenho falado isso algumas vezes? Porque às vezes as pessoas acham que é só vir, não é assim, tá bom? Não é só chegar e falar, eu vou vir aí semana que vem aparecer. Não é desse jeito, tá? Por favor. Bom, galera, então, estamos aí na metade já do livro de estrutura de redes, um pouco mais da metade, e esse livro nós fazemos bastante desenho, né? Nós temos feito alguns desenhos. E, pessoal, o intuito desses desenhos, o intuito de estar trabalhando com estrutura de rede é o de fazer com que vocês tenham um melhor aproveitamento. Eu sei que às vezes parece, né, uma coisa repetitiva, mas é o que faz com que vocês tenham um aproveitamento melhor. Então, o que vai fazer com que você tenha um aproveitamento melhor é estar sempre refazendo os exercícios. E cada vez, quando nós vamos refazer o exercício, vocês vão ter um nível de detalhe maior. Então, hoje nós vamos refazer um exercício e o nível de detalhe tem que ser bem maior do que, evidentemente, do que eu pedi da primeira vez, tá bom? Bom, galera, então a gente já falou bastante sobre dispositivos de rede, né? E os seus funcionamentos, tá? Então, por exemplo, para que serve a placa de rede? A placa de rede, ela vai fazer a comunicação entre o seu computador e a rede externa. Nós temos hoje dois modelos especificamente, que na realidade, mais que modelos, são dois tipos. E aí, o que eu expliquei para vocês de placas de rede? Ela pode ser 10/100, uma placa megabit. Por que megabit? Porque ela transporta 100 megabits por segundo. Então, a taxa de transferência de dados dela é de 100 megabits por segundo, tá? Então, assim, isso aí, que eu já falei para vocês algumas vezes, você não pode confundir com velocidade de internet, tá? Você não pode confundir, tem que ser velocidade de rede. Ou ela pode ser 100/1000, a rede gigabit, e ela 1 gigabit por segundo. Mais uma vez, velocidade de rede. Cuidado, às vezes a gente confunde e não é velocidade de internet, velocidade de rede, tá? Às vezes
eu falo, às vezes parece, pô, o professor já falou isso aí, mas, cara, às vezes eu peço alguma coisa, por exemplo, faço num exercício e as pessoas simplesmente falam que não sabem. Né? Então, por isso que a gente fala diversas vezes, e ainda assim, a galera ainda tem certa dificuldade. Uma coisa é normal, você sentir dificuldade na rede, tá? Por que é normal? Porque são termos que vocês não escutam sempre, não é um termo que você vai escutar todo dia, tá bom? Mas, né? Tá? Por que que é importante você ter essa velocidade de rede aí? Né? Por que que é importante você ter uma velocidade de rede maior se ela não influi na nossa internet? É porque o tráfego dos dados é muito mais rápido, tá? E aí ele dentro da é de suma importância você ter um tráfego de dados mais rápido. Por exemplo, eu fui configurar uma rede e nós passamos essa rede lá, a empresa passou para gigabit. Era uma rede megabit, foi passada para gigabit. O que aconteceu, pessoal? Com essa, passando para gigabit, essa rede, né, ela era uma rede que trabalha especificamente com voz, então era voz ali nos dados, e aí, pessoal, evita-se o ruído, tá? Então, evitando-se o ruído, você consegue, né, evitando-se esse ruído, você consegue que tenha uma rede mais limpa. E aí a sua própria internet, que é o às vezes você usa muito, ela vai rodar melhor. Você não vai ter perca, tá? Porque uma das reclamações do pessoal em redes é a perca, né? Na verdade, hoje, a nossa internet, principalmente nós aqui, nós usamos bem pouquinho do que ela nos dispõe, tá? É bem pouquinho mesmo. Do que sai, tem muita perca no caminho e o hardware é muito antigo, tá? Então, o hardware hoje, o nosso aqui de redes, ele é ainda muito antigo. As pessoas demoram muito para trocar, tá? Então, por esse motivo que a gente acaba tendo muitos problemas aí, tá? O cabo de rede, ele hoje, nós temos dois modelos especificamente, voltando aqui, então, pode ser o UTP, TP é o não blindado, ele pode ter o STP, que é o cabo blindado. E ele tem as categorias, né? Categorias do cabo, ela também é de suma importância. Por quê, pessoal? Porque também, por exemplo, hoje ainda nós usamos muito cabo Cat5e, né? Toda vez que você vê o Cat, é de categoria, Cat5e, ele tem uma frequência menor. Em todo o mundo, ele já está quase em desuso, tá? Mas aqui nós ainda utilizamos muito. Por quê, pessoal? Custo. Né? Infelizmente, esse ramo ele leva muito em consideração o custo. Então, o que vocês têm que ter por obrigatoriedade saber explicar? Saber explicar que o custo, no final das contas, o custo do cabo é o que menos importa. O custo do conector é o que menos importa. Se você colocar um Cat6, 6E, né? Ou um Cat7 até, sua rede vai funcionar bem melhor. Bom? Então, outra coisa, a marca do cabo. Se você colocar um genérico e colocar um Furukawa, o Furukawa vai fazer a sua rede trabalhar bem melhor do que um genérico. Então, é saber, se você saber explicar isso aí lá para o cliente final, ele vai, com certeza, ele vai querer adquirir um produto de melhor qualidade. Então, muitas vezes, nós sabermos explicar, sabermos falar, que o preço lá no final, lá na frente, quando ele for ver no seu trabalho, esse preço não vai ser o que ele vai ser, não vai ser o que vai ser mais relevante, tá bom? Outra coisa também é deixar claro que você não vai fazer uma rede toda semana. Quando você vai configurar uma rede, vai ser para ser por bastante tempo.
Então, não tem o porquê se economizar em rede, tá bom? Não tem lógica você querer economizar num padrão de cabo, no uso, tá bom? Então, mas você deixando isso claro e explicando certinho. Outra coisa, pessoal, redes é um assunto que ele é bem complexo de explicar, tá? Ele é bem difícil de explicar, assim, principalmente por causa da diferença de custos, né? Então, ele fica bem complexo a explicação dele. Então, por isso que você tem que estar bem preparado, tá bom? Outra coisa que nós vimos é o funcionamento de alguns dispositivos de rede. O que vocês têm que prestar atenção? Por exemplo, o hub. O hub, nós chamamos ele também de concentrador, tá? Hub ou concentrador. Qual a função do hub? A função do hub era a de dividir a rede. Então, ele pegava a sua rede e dividia ela, tá? Qual que era o problema do hub? O problema do hub é, por exemplo, você tem um hub de 8 portas, você ia mandar uma informação na sua rede, ele mandava para todas as 8 portas, tá? Qual que é o segundo problema? Às vezes, tinha perca de pacote na rede, ou às vezes uma máquina da rede estava desligada, eles desabilitavam a porta e não deixava passar, tá? Hub nessa configuração não existe mais. Ele já não existe. Todos os hubs hoje são hubs suites, que a gente chama, que ele também divide a rede, mas ele é mais simples. Quando você pega um hub switch, o que ele vai fazer? Ele vai dividir a rede, só que ele não vai ter um software de gerenciamento. E também, pessoal, ele vai mandar a informação. Eu quero mandar de uma porta para outra, ele manda só especificamente para a porta que você quer mandar. Tá bom? Então, ele só vai mandar para aquela porta específica, tá? O switch evoluiu. Hoje nós temos switches que são gerenciáveis. O que isso quer dizer? Além dele mandar a informação só para uma porta, ele tem um software de gerenciamento dentro dele. Então, ele tem um software lá dentro que você pode criar algumas coisas. Quanto melhor for o seu switch, ele mais configurações vai ter. Tá? Como assim mais configurações? Por exemplo, ele vai ter, às vezes tem um serviço de firewall, que é um serviço de bloqueio dentro da sua rede. Às vezes ele vai ter um serviço de configuração de sub-redes dentro dele, tá? E assim por diante, tá bom? O switch ele evoluiu bastante. E aí, pessoal, às vezes vocês vão ver outra coisa que vocês talvez tenham que explicar bastante por que existe um switch de R$200 e você me pediu um de 1.000? Porque ele vai ter um software de gerenciamento bem melhor, tá bom? E a evolução do switch é o roteador. Mais uma vez, já falei isso para vocês. O roteador, pessoal, esse roteador que nós conhecemos hoje, que você tem na sua casa, ele praticamente ele é muito novo, porque os primeiros roteadores eles eram apenas uma evolução do switch, tá? Primeiro a função dele era essa, ele era uma evolução do switch, tá? E aí, pessoal, por ser uma evolução do switch, ele tinha um software de gerenciamento. Não tinha nada a ver com rede sem fio. Não é porque ele tinha uma rede sem fio, tá? Era só por ser a evolução do switch. E ele tinha um software de gerenciamento. Depois que ele foi, aí sim, depois de um tempo, ele foi começar a ter redes Wi-Fi, tá? Igual nós temos hoje. Quando ele vem ter redes Wi-Fi, ele começa a ter outra configuração, né? Além de ter essa divisão de rede. Qual que era? É o seguinte, quando começa a ter redes Wi-Fi, ele vem a ter os roteadores que nós chamamos de comerciais, que é esse que a gente tem na nossa casa. Qual que é o problema dele? Ele tem pouca quantidade de suporte a conexões, então ele, por exemplo, ele vai conseguir fornecer poucos IPs, tá? E ele não vai, o software dele não é tão personalizável quanto os profissionais,
tá? Então, o software dele ele não vai te dar acesso a tantas coisas, tá? Como assim, pessoal? Você não vai conseguir, por exemplo, um roteador profissional, você consegue criar subredes dentro dele. Você consegue criar redes Wi-Fi independentes. Então, eu posso, por exemplo, tem esse aí que está na tela de vocês, esse modelo especificamente, ele cria 4 redes wireless separadas. Você pode ir lá configurar rede 1, rede 2, rede 3, rede 4, vai aparecer para todo mundo, ou você pode deixar para membros específicos. E dentre quais, cada uma delas, você pode até limitar a banda. Então, é uma diferença muito grande. Mas, um roteador doméstico, ele custa R$100, esse aí custa 5 mil. Então, essa é a diferença principal também. Tá, pessoal? Eu falei que hoje tinha um exercício grande, e aí prestem bastante atenção. Tá? Eu vou dar 1 hora para vocês fazerem esse exercício. É para vocês pensarem bem. Então, vocês vão ter que montar uma empresa que vai contratar vocês. O que vocês têm que me passar? O desenho de como vai ficar essa rede, tá? Os custos que vão ter dos equipamentos. Aí é o seguinte, não entra computador. Os computadores já tem lá. É custo de qualquer coisa de rede. Cabo, roteador, switch. Você tem que especificar o que você pôs. Ah, eu coloquei roteador D-Link tal. Valor X. Eu coloquei um switch Siemens tal. Valor X. Coloquei 20 metros de cabo. Assim vai. Qual cabo você colocou? Tudo especificamente. Então, uma empresa está contratando você. Entenderam? Eu vou dar bastante tempo. Façam com calma para sair um negócio bem legal. Vai lá, pessoal. Pode fazer. Ô, professor,